Joesley negociando saída de Maduro. Lula está enganando Trump também? Trump fez acordo com Lula? Uma outra pergunta. Virou a casaca na cara dura mesmo? Bizarro a forma como ele age. Isso diz respeito a uma notícia que saiu que os Batista teriam ido até Caracas para tentar convencer Maduro a renunciar, aparentemente com conhecimento do governo brasileiro, depois deles terem se reunido com Trump. Nós temos que entender o seguinte: o Donald Trump está preocupado com o que é melhor para os Estados Unidos. E o que aconteceu desde a implementação das sanções, seja as tarifas, seja as sanções diplomáticas, como Lei Magnitsky, perda de vistos, é que o sistema brasileiro e parte da direita brasileira simplesmente passou a atacar os Estados Unidos ao invés de buscar uma mudança no regime no Brasil, né, de censura, de perseguição política. Então, por um lado, a gente tem o governo americano, o Departamento de Estado, esse pessoal percebendo que no Brasil aparentemente não há uma força interna de reação. Por outro lado, a gente tem o foco de Trump na mudança lá da Venezuela e uma série de outras questões, terras raras, né, questões que envolvem big techs, de diminuição de impostos, e a gente não sabe exatamente qual é a negociação, porque o que chega até nós é parte, né, do que é falado. Então, se nós ligarmos as pontas, há uma possibilidade do próprio regime, né, lulista, está buscando talvez entregar a cabeça de Maduro, deixar de apoiar a Venezuela em troca do fim das sanções contra o Brasil. E do ponto de vista dos Estados Unidos, isso pode fazer algum sentido. Não estou dizendo que é o correto, né? Não estou dizendo que é o que eu quero que aconteça, estou fazendo uma análise fria da situação. Isso pode estar acontecendo. Isso seria muito ruim, porque ajuda a consolidar o regime brasileiro, mas, como nós falamos há muito tempo, a mudança para acontecer no Brasil tem que partir de dentro. Os Estados Unidos podem ajudar ou não ajudar, como o Biden ajudou a consolidação, né, da retirada lá do Lula da cadeia, sua alçada à presidência, todo o regime de perseguição no Brasil. O Trump deu, né, uma sinalização de ajuda para o Brasil, mas aparentemente a oposição brasileira, ao invés de utilizar essa ajuda, essa sinalização para, com todas as forças, mudar o regime brasileiro e restabelecer, né, o Estado Democrático de Direito, as nossas liberdades básicas, resolveram atacar os Estados Unidos. Aí fica realmente difícil. Supremo se blindando do Senado. Previsão de derrota em 26 ou consolidação do poder? Eu creio que é uma sinalização para os sócios, né, do poder do Supremo lá no Congresso, porque não imaginem que o Supremo atua solto, de forma isolada, do seguinte: olha, nós fizemos todo o trabalho aqui de blindagem do sistema ao longo desse tempo e agora a gente vai pagar através de uma reação pela política que gere os nossos impeachments? Não mesmo, a gente não vai aceitar isso. Então, a gente blindou vocês e agora a gente vai querer se blindar também. E não venham querer nos tratar aqui como os responsáveis pela situação e os que vão pagar o pato. É assim que eu entendi essa decisão. Por que a direita brasileira é autofágica? É tão difícil estabelecer uma pauta única? A direita brasileira é muito jovem. A direita brasileira que nós temos hoje nasceu entre 2013 e 2014. A esquerda tem décadas de consolidação do poder, né, de estabelecimento de estruturas de poder, de aparelhamento do poder. Então não é só uma questão de falta de organização, de falta de senso coletivo, de atuação organizada, estratégica, é falta de experiência, número 1, e número 2. A direita tem que atuar num campo minado. Enquanto a esquerda, através dos processos gramscianos, já aparelhou as instituições desde dentro e conta então com um ambiente extremamente favorável, né, inclusive com o árbitro do jogo a seu favor, a direita está em formação ainda e tem que atuar sempre, né, censurada, perseguida, destruída, seja pela imprensa, seja pela própria justiça, por outras instituições. Então, é um cenário muito difícil. Qual ação financeira tomaria se o Nine for eleito? Olha, se você for esperar por uma definição, talvez seja tarde demais. Então, tomar ações depois de uma eleição ou de um processo, né, que confirme a manutenção desse regime desastroso, isso produziria, né, um risco grande, porque depois que isso acontecer, o mercado já vai ter se movimentado. O que você pode fazer é se movimentar antes. E como é que você pode se movimentar antes? Através de uma diversificação de investimentos. É isso que a gente tem feito nos últimos vários anos, apresentando para o brasileiro uma alternativa para você manter o seu patrimônio mais seguro, através
da Liberta, né? Porque duas coisas podem acontecer. Independentemente da situação política mais ou menos repressiva, se nós tivermos a continuação de um regime, né, do Lula, nós vamos ter muitas dificuldades no mercado brasileiro. O Lula está criando uma bolha de prosperidade artificial, da mesma maneira que foi criada e explodiu na mão de Dilma no segundo mandato. Só que agora vai ser pior, porque o nível de endividamento é bem maior do que era na época da Dilma, né, com uma explosão das contas públicas. O próprio governo está falando isso, né? Os próprios técnicos do Tesouro estão dizendo que não vai ter dinheiro para pagar as contas básicas a partir de 2027. Então isso vai tem o potencial de produzir uma crise muito grande. Isso representa a Bolsa se mantendo, né, num processo de correção que já dura quase 2 décadas. Apesar da alta recente, o mercado está muito longe das máximas lá de 2007, 2008. E, ao mesmo tempo, uma percepção de risco maior em relação à dívida, né, o que pode gerar um aumento ainda maior de taxa de juros e uma depreciação do real frente ao dólar, né? Especialmente se o Lula tiver condições políticas de implementar a sua agenda de expansão ainda maior dos gastos públicos, o que invariavelmente vai levar mais inflação. Então, esperar que isso aconteça é muito perigoso. Por outro lado, se nós tivermos uma mudança de governo, nós podemos ter alguma recuperação do mercado brasileiro. Como o mercado brasileiro está muito reprimido, está relativamente barato em relação aos pares internacionais, qualquer sinalização de normalização das contas públicas, novamente independente da questão política, pode levar a uma alta significativa da Bolsa, uma certa apreciação do real frente ao dólar e uma diminuição das taxas de juros. Como é que a gente faz essa situação? Porque a gente não tem como saber o que vai acontecer. A gente diversifica. Então, a gente tem pelo menos parte dos nossos investimentos alocados em ativos denominados em moeda forte e parte alocado no Brasil com a possibilidade de uma melhora, né? É isso que nós podemos fazer. Nós não temos a bola de cristal para saber o que vai acontecer. O Brasil não tem mais salvação. Para onde você iria fora dos Estados Unidos? Bom, em primeiro lugar, né? Eu sou suspeito para falar, mas para mim não existe melhor destino para o brasileiro do que os Estados Unidos. Agora, se você não tem condições, né, ou não tem essa visão, existem várias alternativas pelo mundo que são mais interessantes do que o Brasil. Na América Latina está despontando, por exemplo, o Paraguai, que durante a semana, inclusive, foi definido, foi escolhido pelo Departamento de Estado americano como o país a sofrer um upgrade, né, considerado um país seguro pelo Departamento de Estado, tanto para visitar quanto para fazer negócios. O Paraguai está crescendo muito, tem um cenário político mais estável, tem um cenário de negócios muito interessante, baixos impostos, então é um destino a ser avaliado. Inclusive, se você tem interesse em migrar ou até mesmo, né, investir fora do Brasil, nós estamos iniciando na semana que vem o Passaporte Financeiro, que é um novo treinamento focado justamente na teoria das bandeiras, na necessidade de você desenvolver alternativas ao Brasil, seja em termos de domicílio fiscal, investimento, fazer negócios. Vale a pena você dar uma olhada, é só clicar no link que acompanha esse vídeo. Conseguirá o Legislativo reverter essa arbitrariedade suprema contra o impeachment dos ministros? Desde que saiu a decisão, que pegou mal até entre os militantes de redação, porque de uma certa forma eles estão percebendo, né, o nível de autoritarismo, de arbitrariedade, de destruição institucional que está acontecendo, que pode se virar inclusive contra eles, contra esses próprios militantes de redação. Então o que eu vejo é a possibilidade disso ser de alguma forma ajustado, chegar a um meio termo, né? E aparentemente, segundo a imprensa, segundo a militante de redação, isso já está acontecendo. Então eu acredito numa espécie de solução negociada, com que eles diminuam um pouco o nível de blindagem absoluto, e talvez o próprio Gilmar já tenha feito isso como um passo inicial de um processo que vai levar ao nível de blindagem, que talvez não seja tão intensa, mas seja uma blindagem que deixe os ministros tranquilos e que não tire tanto poder assim dos senadores. Lula tem a possibilidade de ganhar a eleição no ano que vem? Bom, em primeiro lugar, a eleição do ano que vem vai ser em boa dose definida pelo que o establishment quiser. Então, o establishment vai definir as possibilidades. Aparentemente, o establishment não quer a continuidade de Lula e também não quer um retorno de Bolsonaro, né, ou do que eles chamam de bolsonarismo. Mas, dependendo das circunstâncias, o establishment pode defender a continuidade do regime do descondenado,
né? Então não é simplesmente ganhar uma eleição, mas existe a possibilidade da continuidade da destruição do Brasil através desse regime? Claro que existe, né? Inclusive, é o cenário mais favorável, com Lula ou sem Lula. Afinal de contas, para que serve o Senado brasileiro? Ora, o Senado, a Câmara, né, o Executivo, a Presidência, o próprio Judiciário servem apenas para um propósito, que é manter o establishment blindado, funcionando, ganhando dinheiro, mantendo seu poder e rale-se o país. É para isso que servem as instituições brasileiras. Está tudo dominado? Olha, se alguém nessa altura do campeonato ainda não percebeu que está tudo dominado, realmente não está prestando atenção no que está acontecendo nas últimas 3 ou 4 décadas no Brasil. A Agenda 2030 foi postergada para 2050? Se foi, quais motivos? A Agenda 2030 nada mais é do que o estabelecimento de todo um processo totalitário que a esquerda globalista instituiu para concentrar poder nessa elite globalista. Eles pegam alguns pontos que parecem ser senso comum e usam isso da maneira mais maquiavélica possível, como, por exemplo, a questão do ambientalismo radical. O que aconteceu é que houve uma forte resposta, porque a agenda é extremamente impopular e por conta dessa resposta, que inclusive promoveu o movimento de direita pelo mundo, eles estão dando alguns passos atrás e reorganizando, estão utilizando outros termos, outros argumentos, mas o objetivo totalitário continua sendo exatamente o mesmo. A diferença é que eles perceberam uma reação maior do que eles esperavam e estão recalibrando, então, reorganizando a sua estratégia. Não acredite que eles estão dando um passo para trás e mudando completamente seu objetivo. O objetivo continua exatamente o mesmo, que é implementar regime totalitário de escala global, né? Esse é o objetivo desse pessoal.